O presidente Jair Bolsonaro, ele falou que se arrependeu de ter escolhido o general Mourão como seu vice. Isso diante do príncipe Orleans e Bragança, que, na sua opinião, foi um injustiçado ao compor a chapa aos cargos majoritários do Executivo Federal. Me leva a crer que há um questionamento sobre a conduta política do general Mourão, mas eu creio que prevalece a questão do preconceito ao fato de que Mourão não é um príncipe, Mourão não é branco, Mourão é um indígena aculturado. Talvez isso explique também a questão do Evo Morales na Bolívia. É sabido que as oligarquias, as elites bolivianas, nunca aguentaram o fato de o presidente ser um indígena. Portanto, eu vejo que, mais do que nunca, a questão do preconceito, ele está vivo e com seus efeitos mais funestos, mais cruéis que se possam imaginar. Que seja o preconceito contra o indígena, contra os negros e, sobretudo, contra a mulher. E me esqueci também de mencionar os homossexuais, a homofobia. Pascal dizia que o preconceito era necessário, porque é através dele que nós colocamos mais claramente as nossas preferências e as nossas rejeições. O preconceito, ele muitas vezes se dá de uma ordem da ignorância, de você não conhecer o outro lado, daí você faz um pré-julgamento desfavorável, que isso pode ser resolvido a partir do conhecimento do outro, ou ela se dá por questões meramente sentimentais, questões de empatias e antipatias, que a psicologia se ocupa em pensar sobre isso. Quando nós falamos do preconceito com os indígenas, contra os negros e contra os homossexuais, também contra os feios, a gente percebe como a intolerância nos tem levado a esse ódio. Um ódio que está sendo cultivado nas redes sociais, pela internet, onde as pessoas perdem toda e qualquer inibição e agridem com as palavras mais ferinas, com o intuito verdadeiro de destruir reputações, de denegrir, de rebaixar o ser humano no seu lado mais lamacento que se pode imaginar. Temos que avaliar a ideia de que o Brasil, mais do que qualquer outro país, vendeu uma ideia durante muito tempo do paraíso racial. Lembro de Darcy Ribeiro, o fanista, né, falando como era importante a mistura das três raças para a formação antropológica brasileira, que era a religiosidade do negro, a ternura do indígena
e a sabedoria do branco que nos foi herdada. Era uma visão ufanista, otimista e superestimada, porque outros sociólogos, antropólogos, viam que há uma distorção nessa plenitude das três raças, porque pelo menos uma era adaptada aos trópicos, as outras se mutilaram. A degradação dos trópicos atingiu seriamente os brancos. Não foram poucos os alemães, os ingleses que enlouqueceram na Amazônia, que sonharam nos seus castelos e foram destruídos, não tinham mais como ser considerado gente. Os negros até hoje têm um déficit de inclusão social que tem sido empurrado com a barriga, né? E que muito, mais do que qualquer outra etnia, qualquer outro grupo racial, foi escravizado, e tem essa questão de que ainda eles precisam de proteções sociais para a sua sobrevivência. Eu creio que no atual momento de acirramento do ódio, das pessoas se detestarem tão claramente, das pessoas viver o culto e o gozo da infelicidade alheia, surge alguém capaz de suavizar essa opção, esse caminho trilhado pela nossa sociedade brasileira, que é afligir e consolar. Eu acho que é o que Lula tem feito. É o que o ex-presidente, recém-saído da prisão, ele tem feito. Ele tem afligido, ele tem chamado a atenção para as nossas mazelas, para o que está acontecendo na economia, para a destruição do trabalho menos qualificado, para a grande massa de desempregados que o país está gerando a cada momento nessa espiral da política neoliberal. E ao mesmo tempo ele consola, ele mostra a nossa capacidade, que a gente pode superar isso pelo sonho, e esse sonho virá uma realidade. Esse é o pensamento de Pascal, que ele fala que a eloquência, ela tem que ser capaz de mexer, de afligir, como assim foi o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento se via um Deus da justiça, mas há também a necessidade de socorrer, de mostrar os caminhos, de renovar e recuperar a esperança, que é o Novo Testamento, que é o Jesus Cristo da misericórdia. É o que Pascal dizia. E ele procurava essa conversa com os ateus, porque achava importante converter os que não eram convertidos. Era importante que tivesse uma linguagem que fosse acessível, não apenas para quem tinha fé, mas para aquele que
mesmo que fosse ateu, estivesse interessado em procurar e buscar a verdade.